Assista este vídeo até o final e eu tenho certeza que você mudará a sua maneira de estudar. A Renata Oliveira pediu para a gente fazer um vídeo sobre revisões e o Saul Goodman pediu para eu fazer um outro vídeo falando sobre revisões e exercícios. Sempre que eu falo que passei no TJSP sem fazer cursinhos, muita gente me fala que na época em que eu prestei o concurso, em 1999, né, Zé, era mais fácil e a concorrência era menor. Ainda bem, né, Zé? Ainda bem. Em 2016, eu fui aprovado na OAB sem fazer cursinho e usando o mesmo método. Atenção, ao contrário de que muita gente já falou que eu me acho isso e aquilo, eu não falo que passei sem fazer cursinho para dizer que sou o tal. Eu falo para mostrar a você que é possível sim ser aprovado gastando o mínimo possível ou um valor razoável dentro, né, das suas condições. Outro dia eu vi um comentário de um rapaz em um determinado vídeo em que ele falava que ia prestar o primeiro concurso da vida dele e que com certeza ele ia arrumar uns R$ 1.200 para fazer aquela determinada mentoria que, segundo ele, porque se com a live ele já havia tirado várias dúvidas, imagina fazendo a mentoria completa, né, Zé? Pois é, ou seja, para quem não tem noção de nada, saber qual é a banca do concurso é algo inacreditável. E é por isso que eu bato na mesma tecla. Parem de achar que nós escreventes ou qualquer outro funcionário público são seres anormais, pessoas com uma inteligência acima do normal, mitos. Nós somos apenas pessoas que estudaram bastante e que deram sorte de cair na prova o que estudamos. E como eu consegui ser aprovado? Quem me segue está cansado de saber que eu utilizei a engenharia reversa. Mas eu não sabia que tinha esse nome. Eu descobri isso faz uns 2 anos. Então, engenharia reversa é o processo de descobrir os princípios tecnológicos e o funcionamento de um dispositivo, objeto ou sistema através da análise de sua estrutura. Ou seja, a engenharia reversa consiste em, por exemplo, desmontar uma máquina para descobrir como ela funciona, como é o seu funcionamento. Já a engenharia reversa nos estudos se resume à resolução de questões. É na hora que você está resolvendo questões que você se depara com a estrutura desmembrada das matérias. Ou seja, há uma inversão no processo, o que facilita a sua compreensão de bases e conceitos que passariam despercebidos. Despercebidos ou desapercebidos? Zé, eu falo despercebido, porque eu acho mais fácil. Em outras palavras, é nas questões que encontramos a desestruturação ou a desconstrução do texto. E por que eu decidi estudar por questões? Primeiro porque na época que eu prestei o concurso eu não tinha nenhuma noção de matérias de direito. E segundo porque eu achei o conteúdo muito extenso para tentar aprender ou fixar alguma coisa daquilo. Então foi a partir daí que eu resolvi começar a resolver as questões para começar a saber como as coisas eram cobradas nas provas. Eu queria entender como seria a luta no dia da batalha. E para quem não tem noção de direito, fazendo questões, o concurseiro iniciante ou a concurseira iniciante vai começar a perceber que a banca exige que você apenas saiba, por exemplo, o verbo de certos crimes, como é o caso dessa questão. Põe a questão aí, Zé. Ó, põe a questão. Banca papapá. Tício, agente de controle urbano, no exercício de sua atividade, apropriou-se de dinheiro público, de que tinha posse em razão do seu cargo. Diante desta situação, Tício responderá pelo crime de: letra A, peculato; B, corrupção passiva; C, corrupção ativa; D, furto mediante fraude; e letra E, concussão. Nesse caso, mesmo você errando a questão, você vai começar a associar o verbo apropriou-se ou apropriar-se, né, o verbo apropriar-se, ao crime de peculato, mais do que você associaria apenas fazendo uma simples leitura do código. E fora isso, quando você for ler o texto, essas palavras irão aparecer destacadas em sua mente. Isso é uma técnica também muito boa para quem tem dificuldades em questões de interpretação de texto. Eu vou te dar um conselho: nunca, é sério, nunca, mas nunca, nunca leia aqueles textos
de concursos antes de tentar responder as questões. Isso mesmo, antes de querer dar uma de herói, lendo aqueles textos enormes, leia primeiro as alternativas. Se você não conseguir resolver a questão sem o auxílio do texto, só aí você vai ler aquele desgraçado, entendeu, Zé? Outra dica sobre interpretação de texto é que, na verdade, interpretação de texto não é para você interpretar o texto, é para você dizer o que o texto diz. Isso não é para enganar besta, pô. Coloca interpretação de texto, o camarada corre para interpretar, tipo, eu entendi isso. Não é. Interpretação de texto é para você dizer, para você descobrir a literalidade do texto, o que está no texto. A gente mudou de assunto, né, Zé? Tá. Para falar como eu estudei. Então eu vou te falar o passo a passo de como eu estudei. Né, Zé? Passo a passo, anota aí. Agora presta atenção, cara. Agora sim, ó. Passo a passo de como estudar por questões. Anota aí. Primeiro, tente responder um bloco de 10 questões. Eu vou colocar 10 questões para ficar mais fácil de você entender, tá? 10 questões, certo, Zé? Respondeu essas 10 questões? Confira as respostas dessas questões, é lógico, né, Zé? Terceiro, copie em seu caderno as respostas certas das questões que você errou. Quarto, feito isso, pegue novamente as primeiras 10 questões e mais um bloco de 10 questões e tente responder essas 20 questões. Agora, veja o gabarito dessas 20 questões e copie em seu caderno a resposta certa das questões que você errou. Agora, pegue essas 20 questões e mais um bloco de 10 questões e tente resolver todas, beleza? Todas, Agora veja o gabarito dessas 30 questões e copie para seu caderno, novamente, a resposta certa das questões que você errou. Feito isso, pegue essas 30 questões e mais um bloco de 10 questões e tente resolver todas essas 40 questões. Agora veja o gabarito dessas 40 questões e copie para seu caderno a resposta certa das questões que você errou. Feito isso, pegue essas 40 questões e mais um bloco de 10 questões e tente resolvê-las. Agora veja o gabarito dessas 50 questões e copie para seu caderno a resposta certa das questões que você errou. Então, mas como você é preguiçoso ou preguiçosa, vai dizer que vai perder muito tempo fazendo isso. Ora, vou responder a mesma questão 5 vezes? Mó atraso, cara. Olha, mas se você for um pouco inteligente, você estará automaticamente fazendo uma revisão. Muitos não acreditam que dá certo porque é simples demais para ser verdade. Pode até não funcionar para você, mas eu passei no IBGE assim, passei nos Correios estudando assim, passei na Prefeitura de Santo André estudando assim, passei na OAB estudando assim e passei no TJ estudando assim. Ou seja, funcionou bem para mim. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Né? Se serve para... Se não vai servir para você é outro problema. Para mim, serviu e serviu muito bem. Okay? Se serve para outras disciplinas, olha, serve para as disciplinas que não sejam de exatas. As matérias de exatas, você precisa saber a base e depois treinar muitas questões. Calma que ainda tem mais. Sabe os erros que eu falei para você anotar em seu caderno? Esse seu caderno será o chamado caderno de questões erradas, caderno de questões que você errou, chamado glamourosamente de que, Zé? Caderno de erros. Eu também, gente. Então, eu já vi gente vendendo caderno de erros. Tá de brincadeira, e tá de brincadeira quem compra, né, Zé? Gente, ó, caderno de erro não tem segredo. É um caderno onde você vai anotar seus erros. Pelo amor de Deus, para de achar que tudo é algo incrível. Não dá, às vezes tem... Repito, o caderno de erro não tem segredo. É um caderno onde você vai anotar as coisas que você errou. Meu Deus, qual a dificuldade nisso? Vocês gostam também de sofrer, pelo amor de Deus. Agora vamos falar o que você vai fazer com essa peste desse caderno de erros. Primeiro, grave com sua voz maravilhosa as anotações feitas naquele determinado dia. É para gravar, gente, é para gravar. Mas minha voz é horrível. Bem feito, bem feito. Se você não suporta a sua voz, imagina seus amigos, imagina sua família. Bem feito. Para de mimimi e grava isso, cara. Para de mimimi. O resumo você já está fazendo naquele momento que você está anotando as questões que você errou. Mas eu vou te dar uma dica. Se você tiver tempo, né,
no mesmo dia você começa a fazer cola, isso mesmo, começa a fazer cola daquilo que você viu naquele dia. Olha, eu nunca colei na faculdade, mas eu já fiz cola. E sempre que eu fazia cola de um assunto qualquer, que eu não havia entendido, que eu não dominava, no momento em que eu estava fazendo a cola, eu começava a entender aquela peste. Agora eu vou dar uma dica para você que é concurseiro colador. Quem já fez concurso sabe que podemos ir ao banheiro e o fiscal não entra junto com você no banheiro, porque ia ser sacanagem, né? Ele fica na porta e verifica se você tem alguma escuta eletrônica, alguma coisa desse tipo. Ou seja, se você tiver cola na cueca, não, dólar não, se você tiver cola na cueca, no bolso, ninguém vai pegar. E ó, isso é uma dica emergencial na hora do desespero, quando o teu anjo da guarda não estiver mais ao teu lado, tá? Isso aí eu não faço, eu não tenho coragem. Mas se você tiver coragem, né, vale a pena se cercar de tudo, né, Zé? Agora, voltando ao caderno de erros. As gravações dos erros anotados no caderno de erros vão servir também como revisão para você ouvir naqueles momentos em que você não puder estudar efetivamente, como por exemplo, na hora da faxina, quando estiver na fila do banco ou supermercado, coisas desse tipo. Né, Zé? Não, sexo não, pô. Fora isso, essas anotações você vai dar uma lida rápida no outro dia antes de começar a fazer os exercícios específicos para aquele dia. Por exemplo, hoje você estudou direito penal e anotou em seu caderno de erro os erros cometidos. Amanhã você vai estudar direito constitucional e antes de começar a fazer as questões de direito constitucional, você vai fazer o quê? Você vai ler as anotações do dia anterior do seu caderno de erros. Faz isso, coloca isso em sua vida, coloca isso em seu dia a dia, coloca isso em seu ciclo de estudos que vai mudar muita coisa em sua vida. Em relação à lei seca, quando estiver lendo a lei, aproveite para ir gravando com seu celular para ouvir depois, tá? E meu conselho é o seguinte, tá? Meu conselho é o seguinte: primeiro, você deixa a lei seca de lado. Primeiro você tenta fazer o máximo de questões daquele assunto, daquela matéria. Finalizou as questões? Aí agora você vai mesclar a lei seca com questões. Ou seja, você vai fazer o tradicional, vai ler a lei e depois resolver questões. Mas só depois de fazer todas as questões. E depois você volta a fazer só questões novamente. E em seguida você, se quiser, lógico, começa a mesclar seus resumos com questões. Você vai fazer os resumos e fazer questões. Faça o seguinte: a cada 15 dias resolva uma prova de concursos anteriores. Se puder, faça toda semana, mas para não ficar muito pesado, a cada 15 dias faça uma questão de provas anteriores. No PCI Concurso está cheio de provas para você baixar. Se você fizer isso, se você seguir o que eu estou falando, nunca na vida você vai precisar de mentoria ou pagar cursinho caro. Se isso é antes ou depois do edital, então, isso eu faria depois do edital. Antes do edital, você precisa focar mais nas matérias básicas, como português, matemática, raciocínio lógico e informática. Se você focar nessas matérias antes do edital sair, se aparecerem outros concursos, você pode até prestar esses concursos só com base no que você adquiriu, só com a base que você adquiriu nessas matérias. Aí quando sair o seu concurso, você terá 90 dias para focar só nas matérias específicas. É por isso que muita gente fala que passou estudando só 90 dias. Na verdade, a pessoa estudou por 90 dias só as matérias específicas, porque ele já tinha uma base muito boa nas outras matérias. Cuidado com isso, cuidado com esse chaveco. Na verdade, você deve estudar todas as matérias com base no edital anterior, antes de sair o edital. Só que antes do edital, procure focar nas matérias básicas e nas matérias mais longas e chatas, como por exemplo o processo civil, ou outra matéria que você tenha maior dificuldade. Essa foi a forma que deu certo para mim. Não significa que irá dar certo para você. Mas em todos os concursos que eu passei, eu apliquei esse método. Mas se você não acredita em mim,
faça do seu dinheiro o que você achar melhor. Mas antes, tenta fazer isso que te falei por alguns meses. Antes de você gastar seu lindo dinheirinho, tenta fazer isso. Duvido que seu desempenho não melhore. Duvido. É isso aí, um grande abraço, felicidades, coragem e sucesso. Ficou um pouco longo, mas é para te colocar no tribunal. É isso aí, um grande abraço e até mais. Antônio do Tribunal, paz e amor. Tchau, gente. Valeu.